A missão inicial da doutora Raquel Scott em uma vila egípcia infectada com um vírus desconhecido rendeu apenas amostras de sangue. 3 meses depois, ela e Quincy Toffitt, a bordo do Nathan James sob o disfarce de uma missão de estudo de pássaros do Ártico liderada pelo almirante Tom Chandler, conduziram pesquisas no Ártico. O pedido de Raquel por um tempo estendido, apoiado pela Casa Branca, despertou a suspeita de Chandler. Sua pesquisa culminou na descoberta de algo enterrado no gelo, provocando um ataque de helicópteros militares russos. A tripulação do Nathan James repeliu o ataque, capturando um atacante ferido que sugeriu uma cura antes de morrer. Após o ataque, Chandler forçou Raquel a revelar a verdade. O vírus, descoberto 7 meses antes perto do Cairo, havia se espalhado globalmente, infectando mais de 90% da população. As tentativas iniciais de identificar a cepa do vírus falharam, levando a expedição ao Ártico. A descoberta de Raquel no Ártico confirma a origem do vírus, mas o ataque russo revela que outros também o estão procurando. A narrativa termina com uma menção ao presidente da Câmara, sugerindo maior envolvimento político. Um funcionário do governo contata o almirante Chandler, informando sobre o colapso generalizado do governo e a dependência mundial da doutora Raquel Scott para desenvolver uma cura para um vírus mortal. Chandler recebe coordenadas para um biolaboratório e é encarregado de chegar lá. Ele informa sua tripulação sobre a missão estendida, a necessidade de combustível e suprimentos, e abre canais de comunicação para que eles entrem em contato com suas famílias. Muitos não recebem resposta ou notícias devastadoras. Uma embarcação não identificada aparece no radar, o contato falha, e Chandler ordena um grupo de abordagem para recuperar suprimentos e combustível. A doutora Raquel Scott se junta ao grupo de abordagem, alertando sobre a natureza aérea do vírus. Toda a tripulação do navio italiano é encontrada morta, exceto um homem idoso. Enquanto uma amostra é coletada, o marinheiro perde sua máscara e, temendo infecção, comete suicídio. O almirante Chandler tenta contatar o bunker, mas não recebe resposta, sabendo que a última comunicação do governo foi 5 dias antes. Chandler recebe uma mensagem de sua esposa, confirmando a segurança dela e de seus filhos. O oficial executivo propõe uma missão de reconhecimento para avaliar a situação em terra, mas Chandler muda o plano, decidindo não ir à terra devido à falta de resposta do governo. O novo alvo se torna a Baía de Guantánamo para reabastecimento e reabastecimento, uma decisão recebida com surpresa, mas com obediência inquestionável da tripulação. O Dr. Quincy Toffitt relata secretamente uma mudança no curso do destroyer. Ele pede que sua colega Raquel descanse enquanto ele cuida dos deveres ao pousar em Guantánamo. Chandler treina os marinheiros antecipando o perigo na base. Um helicóptero de reconhecimento não encontra sinais de vida. O almirante ordena que 3 equipes recuperem suprimentos, uma liderada por ele. Toffitt e Chandler encorajam Raquel a permanecer no navio por segurança. As equipes descobrem corpos infectados, mas prosseguem com suas tarefas, reabastecendo o navio e coletando suprimentos médicos. A equipe de Chandler avista Tex Nolan, um guarda prisional em pânico, que os avisa sobre uma explosão iminente, salvando-os do perigo. Nolan revela que está se escondendo do vírus e dos criminosos. Chandler avisa o navio, mas os terroristas atacam antes que o reabastecimento seja concluído. Mike Slattery neutraliza o ataque terrorista inicial. Nolan auxilia os fuzileiros, mas eles descobrem o corpo de seu colega. Outra equipe é atacada e, apesar dos ferimentos e da impaciência de Raquel, Chandler se recusa a recuar. Sua equipe se infiltra no depósito de alimentos, encontrando terroristas armados. Vários membros da equipe ficam feridos, levando Raquel a solicitar permissão para ajudar os feridos. Nolan é capturado pelos criminosos, que exigem que os fuzileiros deixem seus suprimentos, pesquisas e desocupem a base. Recusando-se a negociar, Chandler retransmite as coordenadas do prédio para a nave, resultando em uma explosão. A narrativa segue a tripulação do Nathan James após eliminar criminosos com sucesso e garantir provisões. Eles se preparam para a partida, mas são inesperadamente contatados pelo que parece ser um navio britânico, apenas para descobrir que é um navio russo, liderado pelo capitão Ruskell. Ruskell exige a cepa original do vírus em troca de uma passagem segura. Chandler propõe um encontro cara a cara em Cuba, trazendo o Dr. Toffitt para enfatizar a importância da vacina. Depois de verificar a saúde de Ruskell, os americanos removem seus equipamentos de proteção. Ruskell então aumenta suas exigências, solicitando a amostra original do vírus e a doutora Raquel Scott e sua pesquisa. Chandler oferece as amostras do vírus, mas se recusa a entregar Raquel, levando a uma tensão maior. O Dr. Toffitt se oferece para ficar com os russos para desenvolver uma vacina, mas isso é rejeitado. De volta ao Nathan James, a equipe descobre que a saída do porto está bloqueada. Enquanto elabora um plano de fuga, Chandler tranquiliza Raquel. Um tiro de advertência é disparado, e Ruskell relutantemente concorda em deixá-los partir, mas exige Raquel dentro de 24 horas ou enfrenta um lançamento de míssil. Enquanto isso, a doutora Scott continua seu trabalho apenas para ser confrontada por um agora revelado traidor Dr. Toffitt que tenta levá-la. Raquel escapa e alerta os fuzileiros navais. A doutora Toffitt, segurando um frasco do vírus, é subjugada depois que Raquel habilmente protege o frasco. O traidor confessa durante o interrogatório. Chandler elabora um plano para recuperar as amostras do vírus, enviando o sargento Green, acompanhado pelo sargento Foster se passando por desertores, para o ponto de encontro. A tripulação do destroyer desabilita seus radares para evitar a detecção. O plano dá certo. Toffitt protege as amostras e escapa, enquanto Green e Foster atacam o cruzador russo com um barco explosivo, causando danos significativos e permitindo que o Nathan James escape. O navio então segue para Costa Rica, onde Raquel testará a vacina em uma reserva natural.
Raquel continua seu trabalho na vacina, se aproximando de um avanço, mas precisando de assistência. Ela solicita e recebe permissão para consultar Tefei, mas a conversa fica tensa devido a Tophet culpá-la pela morte de sua família. Ocorre uma queda de energia em toda a nave, colocando em risco as amostras de vírus de Raquel. O almirante prioriza restaurar a energia do laboratório para preservar as amostras enquanto uma solução permanente é buscada. Slater é encarregado de convencer Tophet, um traidor, a ajudar Raquel a desenvolver uma cura. Ele usa um ritual de punição a bordo para persuadir Tophet. Enquanto isso, os reparos nos sistemas de resfriamento e filtragem de água devem levar uma semana, forçando o destroyer a ancorar em um local seguro para evitar o superaquecimento do motor. O navio deve permanecer parado para evitar o superaquecimento contínuo do motor. Chandler para o navio para resfriar o motor, impactando o moral da tripulação. Raquel cria um protótipo de vacina, mas uma queda de energia ameaça as amostras. Para preservá-las, o container é abaixado até o fundo do oceano, exigindo que o navio permaneça parado, sobrecarregando ainda mais o suprimento de água doce cada vez menor. Apesar do risco de ficar sem água, Chandler prossegue com o plano, preservando as amostras, mas deixando a sobrevivência da tripulação precária. Enfrentando uma escassez crítica de água, a tripulação usa paraquedas como velas improvisadas para reiniciar o motor. As tentativas de comunicação falham, e a esperança da tripulação diminui. No entanto, eles avistam uma ilha, permitindo que pouse, descanse e reabasteça seu suprimento de água. Após um breve descanso, eles retomam sua jornada, apenas para descobrir que as cidades costeiras estão invadidas pelo vírus e tumultos, bloqueando sua rota planejada. Chandler aceita que alterar seu plano não é mais possível. 2 grupos de fuzileiros navais desembarcam em uma reserva da Costa Rica para capturar macacos para pesquisa de vírus. Eles primeiro encontram moradores infectados, forçando uma retirada. Uma segunda tentativa leva a um marinheiro sendo preso, e toda a equipe é feita refém por uma gangue armada liderada por Eutoro. Eutoro, depois de inicialmente concordar em libertar o marinheiro preso, mantém os americanos em cativeiro, aprendendo sobre sua missão. Chandler explica a necessidade de macacos para estudar o vírus e, surpreendentemente, Eutoro concorda em ajudar, capturando os macacos necessários. No entanto, a partida dos fuzileiros navais é complicada quando eles defendem uma garota local, tornando-se inimigos de Eutoro. Uma negociação leva à libertação de alguns fuzileiros navais, mas eles deixam para trás o equipamento. A recusa de Slater em abandonar os moradores leva a uma missão de resgate, resultando na morte de Eutoro e em um novo líder da aldeia. Os fuzileiros navais retornam ao navio com os macacos. De volta ao navio, Chandler anuncia seu retorno para casa. Raquel deve testar a vacina nos macacos capturados, oferecendo esperança de cura. O capitão verifica o progresso de Raquel, e ela garante que está trabalhando diligentemente, mas não pode prever o resultado dos testes. O capitão compartilha os eventos da Costa Rica e o teste fracassado da vacina com a tripulação, revelando a morte dos macacos de teste. Isso leva Tofi a manipular sua guarda contra o capitão. Raquel se desfaz dos corpos dos macacos, levantando suspeitas. Green desmaia causando pânico, mas é diagnosticado com uma febre não contagiosa. Apesar disso, Tofi espalha informações erradas sobre macacos infectados, fazendo com que 16 membros da tripulação peçam para sair. Chandler então confessa ter retido informações para proteger a equipe, revelando o laboratório de Raquel e sua pesquisa em andamento. Ele permite que qualquer um que deseje sair o faça, prometendo um barco às 7 da manhã. Após o motim, aqueles que desertaram no dia anterior pedem reintegração aos fuzileiros navais. Chandler perdoa seus subordinados, mas não o instigador, Tophet, cuja comunicação é cortada. 6 meses antes, em Oslo, o Dr. Niels, agora no navio russo, tentou sem sucesso convencer seu mentor a adicionar um componente ao vírus antes de admitir que já havia feito isso e se injetado. Niels busca a ajuda da doutora Raquel Scott. Raquel descobre um gene humano no vírus, confirmando sua criação artificial. Apenas 2 macacos permanecem vivos no navio. Um sinal de socorro é recebido de Beatrice, uma garota à deriva em um barco. A doutora Scott insiste em resgatá-la, acreditando que sua sobrevivência pode indicar imunidade natural crucial para o desenvolvimento da vacina. Chandler, ciente dos riscos de comunicação, autoriza uma resposta ao sinal de Beatrice. O Nathan James define o curso para sua localização, mas o navio russo intercepta a comunicação. Rusko ordena uma investigação e interceptação dos americanos. 2 barcos são mobilizados, localizando o barco de Beatrice, mas ele está desaparecido. Slater suspeita de uma armadilha e lança um helicóptero, descobrindo mais 2 barcos se aproximando. A equipe de Chandler escapa do fogo russo após resgatar uma garota, Beatrice. O barco deles é danificado, forçando-os a abandoná-lo. Slater instrui Tufé a monitorar as comunicações russas. Chandler, à deriva, desafia ordens e contata o navio, cancelando a missão de resgate. Beatrice é examinada pelo Dr. Scott, revelando sua imunidade ao vírus. Os russos, interceptando a mensagem de Chandler, implantam um drone, que é destruído por Nathan James. Raquel confirma a imunidade de Beatrice a todas as cepas de vírus. Chandler e Nolan flutuam no mar. Nathan James intercepta um sinal russo, indicando a perseguição contínua de Chandler por Rusko, embora suspeitem que ele esteja morto. Slater ordena uma missão de resgate de helicóptero, localizando e recuperando Chandler e Nolan com sucesso. No entanto, um grupo de russos armados os embosca ao embarcar no helicóptero. Chandler é levado para Rusko, recusando-se a cooperar. Enquanto isso, Raquel demonstra a resposta celular única de Beatrice ao vírus, destacando o potencial de seu sangue para o desenvolvimento de vacinas. Ruskov exige que Slater entregue à doutora Raquel Scott todas as amostras e pesquisas. Caso contrário,
contrário, o capitão Chandler será executado. A vacina de Raquel, derivada do sangue de Beatrice e testada em um macaco, mostra resultados promissores. Sabendo que Roscoe está atrás das amostras, Raquel concorda em ir até o navio russo. Os americanos preparam um plano B, estudando o layout do cruzador russo e equipando Raquel com uma arma escondida. Os homens de Roscoe revistam Raquel e as amostras, perdendo a arma escondida. Ela usa essa oportunidade para abraçar e beijar Chandler, secretamente passando um bilhete para ele. Raquel é então levada para conhecer Neil, o virologista perturbado que criou o vírus, e é o paciente zero. Ela se recusa a cooperar. Chandler recebe a nota de Raquel revelando o papel de Neil. Roscoe, enfurecido, decide testar a vacina de Raquel em um de seus oficiais, que é então colocado com o paciente zero. Slattery prepara uma operação de resgate. Chandler domina um guarda, escapa de sua cela e liberta outros prisioneiros. A equipe de Nathan James se infiltra no navio russo para resgatar Raquel, e a equipe de Chandler também liberta a família de Tophet. Roscoe descobre a fuga e ordena que seus homens impeçam os americanos de partirem com o Dr. Scott. Raquel, tendo tempo para coletar suas amostras, recupera sua pistola escondida e elimina um oficial. A equipe de Chandler invade o laboratório, auxiliando na fuga de Raquel. Eles se reagrupam e se movem em direção ao convés para evacuação para o Nathan James, com Chandler abaixando uma escada para ajudar os reféns libertados a entrarem em um barco. A fuga do navio russo é bem sucedida, mas não sem incidentes. Roscoe ordena que seus homens abram fogo, criando caos e pânico. Uma explosão abala o convés enquanto a tripulação foge, permitindo que o Dr. Neil se misture sem ser notado. Chandler, sua equipe e os prisioneiros libertados retornam ao Nathan James, celebrando sua missão bem-sucedida e ansiosos para voltar para casa. Na Virgínia, a sobrevivência é difícil, com pessoas caçando até mesmo em áreas restritas. Jed Chandler Sr. retorna para casa, compartilhando os escassos resultados de sua viagem de caça. Darian planeja adquirir peças para um dispositivo de comunicação. Raquel se prepara para testes de vacinas, buscando voluntários para testar a vacina após ser infectada com o vírus. Apesar da relutância inicial de Chandler, muitos membros da tripulação se voluntariam, e Raquel começa a administrar a vacina a candidatos com vários tipos sanguíneos, expondo-os ao vírus em condições controladas. Darian encontra uma gangue de saqueadores matando uma pessoa infectada enquanto coleta suprimentos. 6 horas após o início do teste da vacina, surgem efeitos colaterais. O sargento Foster sofre convulsões severas e uma febre perigosamente alta, exigindo atenção médica imediata. Outro voluntário perde a sensibilidade nos dedos, e Tex Nolan desenvolve úlceras dolorosas e fraqueza extrema. A equipe suspeita que a vacina pode ter falhado ou que o vírus sofreu mutação, levantando preocupações sobre a validade do experimento. Ao cair da noite, a situação piora drasticamente, com os pacientes perdendo a sanidade, necessitando de sedativos. Um voluntário morre antes da intervenção. Tophet contesta a avaliação de Raquel sobre a vacina ineficaz, propondo o último esforço usando o plasma de Beatrice. Apesar dos riscos, Beatrice concorda, ficando significativamente enfraquecida. Raquel recebe os resultados dos testes de Foster, revelando sua gravidez, que Chandler conta a Green. Green visita sua parceira em deterioração. Raquel e Chandler se culpam pelas mortes dos pacientes, pois o plasma de Beatrice se mostra ineficaz. Chandler autoriza a eutanásia, mas Raquel intervém, alegando uma solução. Raquel usa a cepa do vírus ártico como isca, afastando o vírus ativo do sistema imunológico dos pacientes. Apesar do ceticismo, os pacientes melhoram e se recuperam dramaticamente. O filho não nascido de Foster também é salvo, provavelmente nascendo com imunidade. Raquel descobre que sua fórmula não é apenas uma vacina, mas uma cura para aqueles gravemente infectados. O Nathan James volta para casa, mas Jed luta para entrar em contato para obter ajuda, pois ele, seus netos e Darian estão infectados e piorando. A tripulação recebe a vacina para desembarque seguro e assistência. Um novo problema surge. O comando não consegue entrar em contato com as fábricas para a produção em massa da cura, com imagens de satélite mostrando uma base-chave destruída. Jed tenta evacuar sua família infectada da cidade, mas sua passagem é negada. Em desespero, ele força sua passagem pela barricada com seu carro. Simultaneamente, Nathan James recebe um sinal oferecendo assistência e recursos para produzir uma cura. Chandler contata a fonte desconhecida, revelando ser Amy Granderson, a líder interina. Os fuzileiros desembarcam em Baltimore, são recebidos pela polícia sobrevivente e patrulham a área. Um segundo grupo, liderado por Chandler, se aproxima do cais onde Granderson os aguarda. Sem que eles saibam, eles estão sendo observados de um telhado. Os fuzileiros testemunham a devastação da cidade, contrastando fortemente com o bairro intocado e luxuoso para onde Granderson os leva. Raquel informa Granderson que eles têm uma cura, celebrada pelos principais cientistas sobreviventes. Chandler, deixando seus colegas, procura sua família. Chandler encontra seus filhos e seu pai em um centro de quarentena, mas sua esposa está morta, tendo sucumbido à doença pouco antes da chegada da cura. Raquel suspeita que a tragédia está longe de acabar, enquanto Granderson revela sua intenção de reter a vacina do público, decidindo quem vive e morre para criar um mundo mais limpo. A série termina com esta revelação perturbadora.